O seu bebê tem 4 meses e você quer ter a certeza que ele está se desenvolvendo bem? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer 5 sinais de alerta que mostram que pode ter algum problema no desenvolvimento do bebê com 4 meses. A fase dos 4 meses é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. É porque nessa fase o bebê começa a desenvolver diversas habilidades que vão ser essenciais para os próximos marcos do desenvolvimento também. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar os 5 sinais de alerta que podem mostrar alguma dificuldade no desenvolvimento do bebê de 4 meses. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E o primeiro sinal de alerta no desenvolvimento do bebê de 4 meses é o bebê ainda não conseguir manter a cabeça firme. Nessa fase, a gente espera que quando o bebê é colocado de bruços, ele consiga erguer a cabeça em torno de 90 graus, que é mais ou menos esse nível aqui de elevação, e consiga manter essa cabeça bem firme. Quando o bebê já consegue fazer esse movimento de bruços, significa que ele já tem um controle dos músculos da cabeça e do pescoço. E isso é extremamente importante para essa fase aqui dos 4 meses. Porque a partir dessa firmeza da cabeça é que o bebê ele vai conseguir desenvolver os outros marcos do desenvolvimento que são mais complexos. Então, se o bebê chega nessa fase aqui e ainda não consegue fazer esse movimento, significa que existe algo dificultando a aquisição desse marco e é importante investigar para que o bebê tenha um tratamento adequado. Quanto antes a gente consegue intervir em qualquer dificuldade do desenvolvimento do bebê, mais rápido o bebê consegue se recuperar dessa dificuldade. E por isso que nessa fase dos 4 meses é essencial ter atenção a esses sinais de alerta. Então, se o seu bebê chegou nessa fase aqui e ainda não mantém a cabeça firme, converse com o pediatra que acompanha o seu bebê e também busque a avaliação de um fisioterapeuta pediátrico, porque o fisioterapeuta entende dos movimentos e estimula essa parte dos movimentos e dos marcos do desenvolvimento do bebê. Então, com o tratamento com o fisioterapeuta, o seu bebê vai conseguir ter os estímulos adequados para se desenvolver da melhor forma. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E o segundo sinal de alerta que você precisa ter atenção no bebê de 4 meses é o bebê não fixar o olhar e não acompanhar os objetos. O que isso significa? Fixar o olhar é quando a gente conversa aqui de frente para o bebê e ele está olhando para a gente. E acompanhar objetos ou o nosso rosto é quando a gente vai levando de um lado para o outro e o bebê vai acompanhando com o olhar e aqui ele já acompanha com a cabeça. Então ele vira a cabeça para ir em busca desse rosto, desses objetos. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Porque o bebê ele não nasce com a visão como a nossa de adulto. O bebê ele nasce com a visão ainda em processo de desenvolvimento. E os primeiros 6 meses o bebê desenvolve bastante a visão. E nessa fase dos 4 meses aqui a gente já espera que o bebê consiga enxergar bem melhor. Então ele já consegue ver melhor os rostos, as cores, os objetos que estão em sua volta. Por isso que quando a gente conversa aqui com o bebê ou quando a gente mostra um objeto aqui na frente do bebê, a gente espera que o bebê olhe para esse objeto, fixe e que ele acompanhe quando a gente vai levando de um lado para o outro. A visão é muito importante para o bebê também desenvolver outras áreas do desenvolvimento, como a parte dos movimentos, a parte dos pensamentos. Então, por isso que se o bebê não está realizando esse marco, é importante buscar a avaliação de um profissional adequado para entender o que está acontecendo e assim esse bebê ter o tratamento adequado e conseguir se desenvolver da melhor forma. Por isso que essa fase dos 4 meses é essencial para a gente observar esses sinais de alerta e oferecer os melhores estímulos para o bebê. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E o terceiro sinal de alerta que você precisa prestar atenção no bebê de 4 meses é o bebê não responder ao som. O que isso significa? Quando a gente faz um barulho aqui do lado do bebê, a gente espera que o bebê se assuste ou vá em busca desse som. Nessa fase aqui dos 4 meses, a gente já espera que o bebê busque o som, que ele vire a cabecinha em direção ao som. Então a gente faz o barulho de um lado, o bebê vira a cabecinha para o lado. A gente faz o barulho do outro, ele vira a cabecinha para o outro lado. A audição também é um sistema muito importante para o bebê conseguir desenvolver as outras áreas. Se o bebê tem um problema auditivo, ele pode ter dificuldades mais na frente na parte da linguagem. Quanto antes a gente conseguir observar se o bebê tem qualquer dificuldade na parte da audição, mais cedo ele vai receber esse tratamento e mais fácil vai ser para ele se recuperar e assim ele não ter dificuldades em outras áreas do desenvolvimento, como na linguagem, por exemplo. Por isso é muito importante a gente também ter atenção a esse sinal de alerta do bebê.
E o quarto sinal de alerta importante de você observar no bebê de 4 meses é o bebê manter as mãos mais fechadas ou não ter interesse em alcançar objetos. Quando o bebê nasce, é normal que ele fique com as mãos mais fechadinhas, porque existe um reflexo, ou seja, um movimento que é involuntário, que acontece devido a uma resposta do ambiente. Então, sempre que algo toca as mãozinhas do bebê, ele fecha essas mãozinhas. É o reflexo de pressão palmar. Esse reflexo ele é mais forte nos primeiros meses de vida e conforme o bebê vai conseguindo movimentar de forma controlada os músculos da mão, que começa mais ou menos na fase dos 3, 4 meses, ele começa a conseguir alcançar os objetos por vontade própria, pegar esses objetos quando ele quer e a manter essas mãos mais abertinhas. Então, se o bebê ele chega nessa fase aqui dos 4 meses e ainda mantém as mãos mais fechadas do que abertas e não tem interesse em alcançar, em pegar os objetos, a gente precisa também já buscar uma avaliação com um profissional. Porque essa é a fase que o bebê começa a controlar esses movimentos das mãos. E se o bebê tem uma dificuldade, pode existir alguma tensão muscular, pode existir alguma dificuldade na coordenação dos músculos das mãos. E quanto antes o bebê receber ajuda, melhor vai ser para se recuperar dessa dificuldade. Mas uma coisa muito importante também da gente prestar atenção é o objeto que a gente está oferecendo para o bebê pegar. Como essa é uma fase inicial em que o bebê está aprendendo a pegar esses objetos, é muito importante que a gente ofereça objetos simples de pegar. Então, objetos que tenham uma haste que seja mais fininha, que o bebê consiga encaixar a mão e pegar. Argolas são muito interessantes. Se a gente oferece algo que é muito pesado, muito grande para o bebê, uma bola, por exemplo, é mais difícil para o bebê conseguir pegar, pode acabar escorregando. Então, às vezes a gente acha que o bebê não está conseguindo pegar, mas é somente o objeto que a gente está oferecendo para o bebê. Então, é muito importante a gente prestar atenção também nos objetos que são oferecidos para o bebê pegar aqui nessa fase inicial, que ele está ainda aprendendo a desenvolver esse movimento de pressão, né, que é pegar objetos. E se esse vídeo já está sendo bastante esclarecedor para você, já deixa aqui o seu like para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados. E o quinto sinal de alerta que você precisa ter atenção nessa fase dos 4 meses é se o bebê ele fica com a cabecinha mais torta ou se ele faz os movimentos somente para um lado do corpo. Então, se ele pega somente de um lado, se ele só vira para um lado, tudo isso já é um sinal de alerta no desenvolvimento, porque a gente não espera que o bebê tenha preferência de lado, a gente espera que o bebê aprenda a fazer todos os movimentos dos dois lados. Isso é muito importante para o desenvolvimento do bebê, para que ele se desenvolva da melhor forma. Se o bebê só vai aprendendo os movimentos de um lado, ele vai se desenvolvendo de uma forma torta. E isso no futuro pode acabar gerando sequelas. Então, assim que a gente percebe que o bebê está se movimentando somente de um lado, está ficando com a cabecinha mais torta, já é importante a gente buscar a ajuda de um fisioterapeuta especialista em bebês para que ele identifique se existe algum torcicolo, alguma assimetria e assim realize o tratamento adequado para que esse bebê consiga se desenvolver da forma mais simétrica, ou seja, mais retinha possível. E quanto antes for descoberto, melhor é para o bebê ser tratado e se recuperar dessa dificuldade. Por isso que se você está desconfiando que seu bebê possa ter algum tipo de torcicolo, assimetria, se ele está ficando mais tortinho, assista também esse vídeo.